Boa noite, presidente, nobres pares, público presente. Então, estamos aqui, mais um dia de trabalho, né? Compromisso com Videira. A nossa responsabilidade aqui, eu vejo que é grande, e nós temos que ter essa mentalidade de trabalhar pela população e não por particularidades, como sempre falo. Eu estive visitando vários postos de saúde, praticamente quase todos. A gente conseguiu dar mais um passo à frente na saúde. Eu vi que está conseguindo contratar os médicos. Então, e principalmente, os médicos que eu vi no Cibrazen, no Alto da Boa Vista e no Rio das Pedras são os médicos daqui. Isso é muito importante, porque esses médicos eles acabam ficando mais tempo aqui. Nós temos um problema sério com rotatividade dos médicos, não só dos médicos, como algumas outras atividades, né, profissões. E a gente conseguiu, e esses médicos onde eu estive, eles além das fichas estão atendendo algumas demandas livres. Isso é importante, e isso é se preocupar com a população. Isso é muito importante, porque a nossa demanda tem aumentado. Eu venho cobrando, eu venho visitando pelo fato de tentar ajudar, né? Nós precisamos que a secretária contribua mais, trabalhe mais, entre no ritmo do serviço público. Eu sei que condições ela tem, condições não só capacidade como financeira, que a saúde precisa de atenção urgente. Nós temos uma alta demanda agora, tanto de dengue, que está estourando os casos, como a baixa da temperatura, que aumenta os casos de gripe, resfriado. Então, a gente precisa se preocupar para não ter outras preocupações maiores. Estou cobrando bastante a questão dos exames, está muito demorado. Está muito demorado, a gente precisa fazer uma ação que resolva essa situação, que agilize essa questão. Se precisa mais um, mais dois, mais três laboratórios, a gente precisa credenciar. Nós não temos condições de fazer internamente tudo, não vai ter condição. A gente precisa pensar numa forma de credenciar outros laboratórios e agilizar. Está tendo uma demora de 40 a 60 dias. Tem muita gente num atendimento que passa o prazo do atendimento quando você recebe o exame. A pessoa já tem que fazer outro. Então, é preocupante isso. A farmácia, estamos com alguns problemas. Eu recebi as informações que a licitação, está em licitação. O maior problema hoje na nossa farmácia pública é o fornecedor. Por incrível que pareça, não é fácil. Os fornecedores estão demorando para entregar, estão boicotando algumas coisas, enfim, a gente está na mão de alguns fornecedores, então tem uma falta enorme de medicamento, está tendo pela falta de compromisso dos fornecedores. E isso, o que acontece? Tem uma burocracia que demanda tempo para notificar os fornecedores. Então, a gente precisa de ações, tanto do Legislativo quanto do Executivo, para resolver esses problemas. A saúde é uma das minhas preocupações, é uma da preocupação no município de Videira. Estive também no interior, andando, várias comunidades, conversando com alguns agricultores. A nossa maior demanda dos agricultores, como eu sempre falei, é a estrada e os acessos. Nós temos muitos agricultores com essa necessidade de escoar a produção. Videira, hoje, ela tem vários tipos de produções, tanto suíno, frango, bovino, gado de leite, temos fruta de caroço, e isso demanda serviço o ano inteiro, porque cada safra, cada modalidade, cada função ali, demanda de um serviço, né? Temos os lotes, temos o suíno é por lote, o frango é por lote, o gado de leite é diário, então a gente precisa. Estive conversando com o secretário, alguns trabalhos estão sendo atendidos, e vou falar para vocês, tem alguns trabalhos que os servidores estão de parabéns, tem trabalhos sendo muito bem feitos, mas a demanda aumenta dia a dia. Nós temos 1.400 quilômetros de estrada de chão hoje no município, e a gente precisa agilizar esses trabalhos. A gente precisa agilizar com os servidores, a gente precisa ter horas terceiras, a gente precisa agilizar os asfaltos para o interior, que é uma demanda que a gente tem que conversar com o Executivo e aumentar
né? Se for possível fazer 20, fazer 30, fazer 40 quilômetros, a gente precisa aumentar, porque isso é uma necessidade, não é mais um sonho. É uma necessidade porque a demanda está muito grande e, graças a Deus, Videira é próspera. Não poderia deixar de falar sobre os casos do governo federal, já citado aqui hoje. O assalto no INSS, 6,2 bilhões, demanda uma tristeza enorme. É um reflexo da corrupção. É um reflexo que nós temos que mudar a imagem do político. Não só a imagem, como os políticos. Nós estamos tendo esses resultados, colhendo esses resultados, porque a gente às vezes não acredita nas pessoas boas. E vou te falar mais, as pessoas boas, as pessoas corretas, as pessoas, vou falar até, pessoas com currículo, elas não são populares. Às vezes elas nem se elegem. É difícil de chegar aqui. É difícil. Daí você assiste. O ministro que sabia, fazia 1 ano de um rombo desse. Né? Videira teve gente que foi prejudicada. O Brasil inteiro foi prejudicado. Isso é uma das coisas que foi achado, gente. Que foi achado. Mas vamos esperar o quê? Tem gente que rouba até partido. Então imagine o caráter das pessoas. O caráter da pessoa. Hoje a gente está falando aqui algumas ações assim. A gente precisa se preocupar com atitudes, ações e caráter. O político tem que ter caráter, tem que ter compromisso, tem que ter palavra. Para ele estar aqui, ele precisa ser uma pessoa que pelo menos tenha alguma coisa, algum objetivo de ajudar a população e não só se beneficiar particularmente. Então fica aqui o meu repúdio ao que aconteceu com o INSS, aos aposentados e pensionistas. E não só isso, como todo o mapa histórico da corrupção no Brasil. Nós vamos ter que lutar contra isso. E que se tiver que começar daqui do município com esses vereadores, eu acredito que nós vamos começar. E se tiver que fazer um movimento maior ainda, nós vamos ter que fazer. Porque a corrupção tem que acabar. E nós vamos ter que mudar as cadeiras, tanto do Legislativo como do Executivo, governo estadual e federal, se for possível. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.